boa tarde. A Polícia Federal e procuradores analisam documentos apreendidos na Operação Scala. Tentam identificar os repasses de dinheiro e as empresas que teriam sido beneficiadas pelo decreto dos portos assinado pelo presidente Temer. 2 amigos do presidente, presos na operação, são alvos também da Justiça Federal. O ex-coronel da PM, João Batista Lima, e o advogado José Yunes foram denunciados pelo Ministério Público. A suspeita é de intermediação na cobrança de propina e de integrar uma organização criminosa ligada ao então PMDB. Chega a 30 o número de policiais militares assassinados no Rio este ano. Em Natal, são identificados os suspeitos do assassinato da PM Caroline Pleit dentro de uma pizzaria. A ONU pede investigação independente e transparente das mortes de palestinos no protesto contra Israel. O Jornal Hoje está começando. O ex-assessor da presidência e amigo do presidente Michel Temer, o advogado José Yunes, está sendo ouvido neste momento na Polícia Federal. Este é o segundo depoimento de Yunes desde que ele foi preso na quinta-feira aqui em São Paulo. Então a gente vai falar agora com a repórter Patrícia Falkowski, que está desde cedo aí em frente à Polícia Federal e tem as informações. Patrícia, o que se apurou? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. A informação que eu apurei é que realmente José Yunes está depondo neste momento aqui na Superintendência da Polícia Federal. Ele está sendo ouvido pelos investigadores da PF e também pelos procuradores da República. O que está acontecendo neste momento? Eles querem esclarecer alguns pontos do depoimento que José Yunes já prestou na última quinta-feira. José Yunes, advogado e amigo do presidente Temer, ex-assessor também do presidente Temer, ele depois por 2 horas na última quinta-feira e ele negou qualquer relação com o decreto dos portos e com a empresa Rodrimar. E hoje cedo o advogado dele esteve aqui na sede da PF, Rodrigo Dalacqua, chegou por volta das 10h30 da manhã, eu conversei brevemente com ele e inclusive ele está então também neste momento lá dentro durante este depoimento. E outra informação que eu apurei é que os investigadores da PF não vão parar para o almoço, vão seguir direto durante toda a tarde, tanto o Yunes quanto outros presos, são 9 que estão aqui, também podem ser ouvidos. E aí também, hoje de manhã, quem esteve aqui foi o advogado de defesa do coronel João Batista Lima Filho, Cristiano Benzota. Ele disse que veio trazer remédios e roupas para o coronel, que o coronel não vai falar mesmo, e a gente só lembra que o depoimento do coronel ontem foi adiado, ele se negou a dizer, por problemas de saúde. E também só uma última informação, Maju, quem também está aqui é o advogado de Milton Hortolã, que também poderá ser ouvido então pela Polícia Federal e a gente segue acompanhando. Obrigada, Patrícia. Olha, a gente volta a falar sobre as investigações da Operação Scala ainda nesta edição do JH. E mais um PM foi morto no Rio de Janeiro. É o 30º policial assassinado este ano. Veja na reportagem de Tatiana Nascimento. No carro da polícia, as marcas de mais um caso violento no Rio. 3 PMs foram atacados por bandidos em motos quando passavam por uma avenida movimentada da zona norte da cidade. Um dos tiros atingiu a cabeça do cabo Rafael de Oliveira Monteiro. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas morreu. Os bandidos fugiram. O cabo Rafael Monteiro tinha 30 anos e estava na Polícia Militar há 8. Ele era casado e deixou um filho de 4 anos. O irmão dele e amigos vieram aqui para o IML, mas não quiseram gravar entrevista. Eles contaram que Rafael tinha orgulho de ser policial militar, mas que estava preocupado com a violência contra PMs. Só este ano, 30 policiais militares foram assassinados no estado do Rio. 7 dias no Rio foram assassinados a vereadora Marielle Franco, do PSOL, e o motorista dela, Anderson Gomes. A polícia ainda não informou se já tem alguma pista dos assassinos. Se você tiver informações sobre o caso, pode ligar para o Disque Denúncia. O sigilo é garantido, o telefone é do Rio de Janeiro, DDD 21, e o número 2253-1177. Também dá para mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O DDD também é 21 e o número 98849-8099. Até agora, o Disque Denúncia já recebeu 74 ligações com informações que podem ajudar a encontrar os assassinos de Marielle e de Anderson. E em Natal, a polícia já identificou 4 suspeitos de assassinarem a policial militar Caroline Pleit durante um assalto a uma pizzaria na segunda-feira.
Em Chapecó, no interior de Santa Catarina, a despedida da soldado Caroline Plete, de 32 anos, foi marcada por uma cerimônia, uma carreata e por homenagens das companheiras de trabalho. O sepultamento, no fim da manhã de ontem, aconteceu com honras militares. Caroline Plete morreu na segunda-feira em Natal, 1 hora depois de dar entrada no hospital. Ela levou um tiro no peito durante um assalto a esta pizzaria que fica na zona norte da cidade. Os bandidos perceberam que o marido dela, o sargento da PM Marcos Paulo da Cruz, de 43 anos, estava armado. O casal estava de férias no Rio Grande do Norte. Então, ao perceber que estava armado, o sargento teve que realmente partir para a luta corporal para tentar desarmar o assaltante. As imagens das câmeras de segurança da rua mostram o momento da fuga dos 2 bandidos. Eles correm em direção ao carro onde outros 2 homens aguardavam na rua da pizzaria. O veículo com placas do interior do estado foi abandonado de madrugada e encontrado a cerca de 2 quilômetros do local do crime. O sargento Marcos Paulo permanece internado no Hospital da Polícia Militar em Natal sem previsão de alta. O boletim médico desta manhã informou que o quadro é estável. Ele levou 2 tiros no tórax e tem um dreno no pulmão. O sargento só soube da morte da mulher na quarta-feira e antes da missa realizada aqui no estado, ele se despediu da esposa. A Polícia Civil já tem 4 suspeitos identificados e deve divulgar as fotos deles assim que forem finalizados os procedimentos. A DHPP ela está trabalhando incessantemente com o objetivo de identificar e, naturalmente, prender estas quatro pessoas. Bom, a gente volta a falar da Operação Scala, que prendeu amigos do presidente Temer na quinta-feira. Além dos depoimentos dos presos em São Paulo, os investigadores da Polícia Federal estão analisando também o material apreendido na operação. O inquérito deve ficar pronto até o fim de abril. A reportagem é de Camila Bonfim. A Polícia Federal está rastreando repasses e possíveis beneficiários. A análise é feita em arquivos de computador, anotações e na contabilidade das empresas investigadas. A suspeita é que essas empresas possam ter sido favorecidas pelo Decreto dos Portos, assinado pelo presidente Michel Temer no ano passado. Investigadores querem saber se, em troca, elas pagaram propina a amigos do presidente, presos na última quinta. Esses dados vão embasar o relatório do inquérito, que tem prazo para ser concluído pela PF no fim de abril, mas pode ser prorrogado. Investigadores estão checando informações e possíveis incoerências. As prisões temporárias que terminam na segunda servem para instruir a investigação. Uma possível contradição aparece no depoimento do presidente do Grupo Rodrimar, Antônio Celso Greco, sobre detalhes da construção de um terminal maior no Porto de Santos, na área que a Eldorado, empresa do Grupo JF de Joesley Batista, comprou da Rodrimar. Greco confirma que esteve uma vez em Brasília, acompanhado por pessoas da Eldorado e tratou diretamente com a vice-presidência. Segundo ele, foi apresentar o projeto de adensamento. Greco não disse com quem tratou sobre o assunto. O chamado adensamento permitiria construir um terminal maior na área que a JF comprou da Rodrimar. O pedido foi negado pelo governo e, segundo os delatores Joesley Batista e Ricardo Saldi, Greco da Rodrimar teria dito que atuaria no governo federal para mudar a situação. Greco contestou essa versão e negou ter dito para Joesley ou Saldi que iria conseguir isso com o presidente Temer. Greco disse que a resposta do presidente Temer foi simplesmente: "Vou ver o que posso fazer", mas que até agora nada foi feito. Delegados e procuradores querem saber se essa frase de Temer, "Vou ver o que posso fazer", citada por Greco, aponta que o então vice-presidente tentaria atender ao pedido. Temer já disse à Polícia Federal que nunca tratou de concessões portuárias com Greco e que jamais recebeu ou atendeu pedidos dele. Ontem, a defesa do empresário pediu a liberdade dele. A ministra Rosa Weber negou o pedido. O relator do inquérito, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que os pedidos para revogar as prisões temporárias serão analisados tão logo tenha sido concluída a tomada de depoimentos. Outro depoimento considerado importante para a investigação é o do amigo e ex-assessor do presidente, José Yunes. Investigadores questionaram Yunes a respeito de uma operação envolvendo a venda de uma casa à primeira-dama, Marcela Temer, no Alto de Pinheiros, em São Paulo. As informações desse depoimento vão ser cruzadas com documentos da investigação. A PF também investiga outra obra,
a reforma na casa da filha do presidente, Maristela Temer, em São Paulo. Por isso, ouviu a arquiteta Maria Rita Fratesi. Ela é mulher do coronel João Batista Lima Filho e sócia dele na empresa que fez a reforma. Há informações na investigação sobre pagamentos de altos valores em espécie. A TV Globo apurou que, no depoimento, Maria Rita Fratesi chorou e não esclareceu informações sobre o assunto. Investigadores dizem que o principal argumento dela foi dizer que não participa da gestão das empresas do marido, apesar de os dois serem sócios da PDA, a empresa que fez a reforma. Por causa disso, Fratesi afirmou que não se sentia em condições de dar esclarecimentos sobre o caso. Na Operação Scala, a polícia fez buscas na Rodrimar e apreendeu uma folha de papel contendo relação de empresas, entre elas a Argeplan, do Coronel Lima. O papel estava no setor jurídico da Rodrimar, no 4º andar da empresa. Na mesma busca, a PF também encontrou uma folha de papel contendo o nome de várias empresas e pessoas físicas, incluindo o presidente Michel Temer. Segundo o auto de apreensão, o papel foi encontrado na sala de um gerente da empresa no 5º andar. Na decisão que autorizou a operação, Barroso também mencionou uma nota técnica do Tribunal de Contas da União que aponta irregularidades no decreto dos portos. O relatório do TCU, a que a TV Globo teve acesso essa semana, afirma que o decreto assinado pelo presidente Temer no ano passado cria um contexto que poderia, no futuro, beneficiar empresas com contratos anteriores a 1993. É o caso da Rodrimar. Isso contraria o principal argumento da defesa do presidente. Temer alega que a Rodrimar, que tem contrato anterior a 1993, não poderia se beneficiar das regras que entraram em vigor em maio do ano passado. Michel Temer já foi alvo de 2 denúncias do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Elas foram derrubadas na Câmara. Agora, Temer está sendo investigado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que foi nomeada por Temer em setembro do ano passado. Agora vamos a uma série de notas. A defesa de José Yunes disse que ele não possui nenhuma relação com o setor portuário ou com as empresas investigadas. A defesa de João Batista Lima Filho negou qualquer envolvimento em supostas irregularidades e disse que o cliente não está em condições de prestar depoimento por recomendações médicas, sem prejuízo de prestar futuros esclarecimentos. A defesa de Maria Rita Fratesi declarou que a cliente não tem envolvimento com fatos investigados e ela não tem participação na gestão da empresa PDA. A assessoria da Rodrimar, de Antônio Celso Greco, declarou que não teve acesso aos autos e que a empresa nunca pagou propina. Sobre o decreto dos portos, a Rodrimar considera que seus dirigentes atuaram como representantes e parceiros das entidades setoriais para ajudar a construir o texto e que o decreto não beneficiou nenhuma empresa. A defesa de Milton Hortolã afirmou que seu cliente jamais havia sido intimado a prestar esclarecimentos, nem tinha conhecimento de que estava sendo investigado e que, ainda assim, o cliente respondeu a todas as perguntas, o que faz a prisão desnecessária. O Palácio do Planalto ainda não respondeu à nossa produção sobre a primeira-dama Marcela Temer. E nós não conseguimos contato com a filha do presidente, Maristela Temer. O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o advogado José Yunes e o coronel aposentado João Batista Lima. Os dois são acusados de intermediar o repasse de propinas para integrantes do MDB. A reportagem é de Júlio Mosquera. A ação investiga o chamado quadrilhão do MDB, como antecipou o jornal O Globo. A reportagem mostra que o Ministério Público denunciou, em primeira instância, amigos do presidente Michel Temer de integrarem organização criminosa. O advogado e ex-assessor de Temer, José Yunes, e o coronel João Batista Lima são acusados de intermediar repasses de propina para o MDB. A denúncia faz parte da Operação Greenfield, deflagrada em setembro de 2016 e que investiga desvio de dinheiro de fundos de pensão, bancos públicos e estatais. A Procuradoria da República no Distrito Federal aponta que existem elementos concretos de que Yunes e o coronel Lima atuaram numa organização criminosa para beneficiar o MDB. O doleiro Lúcio Funaro, conhecido por ser um dos operadores do partido, disse que foi ao escritório de José Yunes pegar R$1 milhão dados pela Odebrecht, que teriam como destino final o ex-ministro Gedel Vieira Lima, em Salvador.
Yunes disse que o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, pediu a ele em 2014 para receber apenas um documento em seu escritório. Mas Funaro afirmou na delação ter certeza de que Yunes sabia que se tratava de uma entrega de dinheiro. Mas que ele tinha certeza que era dinheiro, ele sabia que era dinheiro, tanto que ele perguntou se o meu carro estava na garagem, porque ele não queria que eu corresse o risco de sair para a caixa para a rua, e até pelo próprio peso da caixa, né? Certo. Para um volume de R$1 milhão é uma caixa bem pesada. O caso está sob sigilo. As provas obtidas pelos investigadores na primeira instância serão enviadas para auxiliar no trabalho da Procuradoria-Geral da República no processo que corre no Supremo Tribunal Federal e tem como alvo principal o presidente Michel Temer. O juiz Marcos Vinícius Reis, da 12ª Vara da Justiça Federal aqui em Brasília, é quem vai decidir se torna José Yunes e o Coronel Lima réus no processo. A defesa do advogado José Yunes disse que tomou conhecimento da acusação pela imprensa e repetiu que seu cliente sempre pautou sua atuação profissional pela correção e ética. O advogado do coronel João Batista Lima Filho informou que só vai se manifestar quando tiver acesso a todo o conteúdo do processo. A defesa de Lúcio Funaro afirma que ele segue colaborando com a justiça. A defesa de Gedel Vieira Lima negou todas as acusações e disse que a inclusão de novas pessoas no inquérito comprova a fragilidade da denúncia. E, finalmente, o ministro Eliseu Padilha não quis comentar e o MDB ainda não respondeu à nossa produção. A gente vai agora a Brasília falar com a repórter Flávia Alvarenga, que está lá em frente à presidência, à residência oficial do presidente Temer. Oi, Flávia, como é que está a movimentação por aí? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer passou amanhã no Palácio do Jaburu e não tem compromissos na agenda, mas amanhã já está confirmada uma reunião com os ministros mais próximos. Ontem o dia foi bastante agitado para o presidente Temer. Primeiro, ele tratou da defesa dele com o advogado Antônio Cláudio Maris. Os dois conversaram por cerca de 2 horas no Palácio da Alvorada. Depois, o presidente Michel Temer teve uma reunião com os ministros Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, Sérgio Tigóin, do Gabinete de Segurança Institucional, e também com Gustavo Rocha, que é da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Depois dessa reunião, teve a primeira manifestação sobre as prisões das pessoas ligadas ao presidente. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República divulgou uma nota. Vamos ver. A nota declara que a mais rasa leitura do decreto teria enterrado no ano passado o pedido de abertura de investigação pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A nota cita um parágrafo de artigo do decreto, que diz que o disposto neste artigo não se aplica a contratos firmados antes da Lei 8.830, de 25 de fevereiro de 1993. Ainda segundo a nota, Rodrimar não se encaixa neste parágrafo, no todo do decreto ou na sua interpretação, por mais ampla que se queira, conforme um despacho do Ministério dos Transportes que concluiu que as disposições do decreto não se aplicam aos contratos da empresa Rodrimar. A nota prossegue afirmando que o decreto nasceu depois da criação de um grupo de trabalho pelo Ministério dos Transportes, que realizou um amplo e público debate em reuniões que ocorreram entre setembro de 2016 e maio de 2017. Segundo a nota, ficou decidido que todas as áreas da Rodrimar seriam relicitadas. A nota prossegue, abre aspas, sem ter fatos reais a investigar, autoridades tentam criar narrativas que gerem novas acusações, buscam inquéritos arquivados 2 vezes pelo Supremo Tribunal Federal, baseados em documentos forjados e já renegados formalmente à Justiça, fecha aspas. Sem citar nomes, a nota declara ainda, abre aspas, tentam mais uma vez destruir a reputação do presidente Michel Temer e usam métodos totalitários, com cerceamento dos direitos mais básicos para obter, forçadamente, testemunhos que possam ser usados em peças de acusação. Repetem o enredo de 2017, quando ofereceram os maiores benefícios aos irmãos Batista para criar falsa acusação que envolvesse o presidente. Não conseguiram e repetem a trama, que no passado pareceu tragédia, agora soa farsa. Fecha aspas.
A nota do Planalto também declara que o atropelo dos fatos e da verdade busca retirar o presidente da vida pública, impedi-lo de continuar a prestar relevantes serviços ao país, como ele fez ao superar a mais forte recessão econômica da história brasileira. Por fim, a nota afirma, abre aspas, bastou a simples menção à possível candidatura para que forças obscuras surgissem, para tecer novas tramas sobre velhos enredos maledicentes. Fecha aspas. Quem chegou agora há pouco aqui no Palácio do Jaburu foi o ministro Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. Na manhã tem a reunião com os ministros e na segunda-feira o presidente Michel Temer vai participar da abertura de um congresso dos municípios do estado de São Paulo. Essa abertura vai ser em Santos, cidade que está no centro do noticiário por causa dessa operação Escala. Maju. Flávia, obrigada. Olha só, o condutor da lancha que atropelou e matou 2 pessoas no litoral sul fluminense ontem pagou fiança e foi liberado. 2 mulheres continuam internadas em estado grave. Veja na reportagem de Raquel Lemos. A lancha, que foi levada depois do acidente para o cais, no centro de Angra, vai passar por uma perícia. Em depoimento à polícia, o condutor alegou falha mecânica e foi liberado depois de pagar R$2.000 de fiança. Depois de ter parado a embarcação, posto ela em neutro, desengrenado, sem desligar o motor, quando ele se dirigia para jogar a âncora no mar, a lancha sozinha engrenou e acelerou. Havendo uma falha mecânica, o meu cliente torna-se tão vítima quanto os banhistas. Ele se torna um passageiro dentro daquele veículo aquático. Natasha de Oliveira Soares, de 28 anos, e Camila Martinez Precoma, de 30, continuam internadas. O estado de saúde delas é estável. Os corpos de Alexandre da Silva Leite, de 43 anos, e Valquíria de Almeida Barros, de 29, continuam no IML. Ontem, a lancha avançou sobre um grupo que tomava banho de mar na Lagoa Azul, na Ilha Grande, em Angra dos Reis. Foram momentos de pânico. Só escutei a lancha acelerar uma, daqui a pouco a lancha acelerou 2, só que até o final. E começou uma gritaria e muito sangue, muito sangue, muito sangue. Foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Nesse vídeo, gravado minutos após o acidente, dá para ver que banhistas e embarcações dividem o mesmo espaço. Essa situação já tinha sido denunciada pelo Ministério Público Federal. Em dezembro, o procurador Igor Miranda da Silva fez uma recomendação à Marinha, à Prefeitura e ao IBAMA, alertando sobre o risco de acidentes. O documento pede que a fiscalização no mar seja intensificada. Eu verifiquei em loco uma extrema proximidade entre embarcações, especialmente de grande porte, escunas, e também algumas de grande velocidade como lanchas, e mesmo os jet skis, de banhistas nessa região. E por isso eu fiz essa recomendação no sentido que se intensificasse a fiscalização. A maior parte do grupo de banhistas que estava na água na hora do acidente é de São José dos Campos, no Vale do Paraíba Paulista, e passava o feriado em Angra dos Reis. A Prefeitura de Angra dos Reis disse que já colocou em prática um programa para separar barcos e banhistas. A gente entrou em contato com a Capitania dos Portos e com o IBAMA, mas ainda não tivemos uma resposta. Agora a gente vai falar sobre a previsão do tempo. A Jaqueline Brasil já está aqui. Essa semana eu noticiei chuva para lá, chuva para cá. Eu quero saber qual é o destaque da chuva de hoje, Jaque. Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde para todos. Olha, a chuva vem para quase todo o país, tá? Mas o destaque mesmo é para você que está no sul e na região norte, que é por onde eu começo hoje, tá? Pode chover muito agora na região aqui do Amazonas, também Pará e em Rondônia. Nas próximas horas pode chover até 80 milímetros em algumas horas e é muita coisa mesmo. Essa chuva contribui para o aumento de alguns rios no norte, como o Rio Madeira. Em Príncipe da Beira, por exemplo, já passou da cota de inundação em 1 metro. Olha só que coisa. Nós falamos da região norte, mas vamos falar também do sul. Essas são imagens aqui do satélite que mostram a concentração de áreas de instabilidade no sul, onde já choveu muito agora cedo, principalmente em Santa Catarina. Olha só, em São José já choveu 62 milímetros em poucas horas e Florianópolis 26 milímetros. E essa chuva vai continuar sim no sul, por causa desse sistema aqui de baixa pressão que aumenta as nuvens de chuva e funciona como um aspirador, porque ele puxa todo o vento quente vindo do norte, tá?
Pode chover também em boa parte do centro-oeste. No sudeste, destaque para São Paulo, onde vem temporal agora no meio da tarde. A chuva também vem para o nordeste, tem a ver com essa escadinha aqui, que é a zona de convergência intertropical, onde o tempo vai ficar firme em boa parte da Bahia, Minas e aí no Rio de Janeiro. Muito calor, tempo firme. Aliás, as temperaturas vão aumentar bastante, principalmente no Rio, máxima de 34, 31 em Salvador e também em Manaus, 35 em Boa Vista e 30 graus aqui em São Paulo, Maju. E amanhã, domingo de Páscoa? Bem parecido com o dia de hoje, tá? Ou seja, calor e chuva. Os maiores acumulados vão estar concentrados aqui no norte do litoral nordestino, por causa dessa escadinha que eu acabei de explicar para vocês. E também é o seguinte, em Santa Catarina e no Paraná, tem mais volume de chuva também, porque esse sistema de baixa pressão, ele vai subindo, vai aumentando as nuvens de chuva e puxando junto esse vento quente e úmido que eu contei para vocês, e é por isso que a chuva vem mais cedo aqui para São Paulo também. Em compensação, o tempo vai ficar bem mais agora firme em Minas, como já vem acontecendo nos últimos dias, e também no Rio de Janeiro. O pessoal vai aproveitar bem aí o domingão de Páscoa, Maju. Obrigada, Jaqueline. Ótima Páscoa para você. Para você também e para todos. Tchau, tchau. Olha, a Prefeitura de Boa Vista está isolando a praça no centro da cidade, onde estão vivendo cerca de 800 venezuelanos. Tapumes estão sendo colocados em volta da Praça Simão Bolívar. A Prefeitura diz que quem sair não vai poder retornar. Não há previsão de transferência dos venezuelanos que continuarem dentro da praça, porque os abrigos da cidade já estão lotados. A Praça Simão Bolívar tem sido o principal destino dos venezuelanos que chegam a Boa Vista e não têm onde morar. Só nos primeiros 2 meses deste ano, 24 mil venezuelanos pediram para entrar no Brasil no posto da Polícia Federal na fronteira do Brasil com a Venezuela. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu uma investigação independente e transparente das mortes na fronteira da faixa de Gaza e Israel ontem. Pelo menos 15 palestinos morreram e mais de 1.400 ficaram feridos. Hoje foi um sábado de luto oficial em todos os territórios palestinos. Milhares de pessoas saíram às ruas para acompanhar os funerais dos manifestantes mortos ontem. A chamada Marcha do Retorno reuniu 30 mil pessoas na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel. Era um protesto para pedir a volta dos refugiados palestinos à terra que consideram deles, mas que hoje é o Estado de Israel. O exército israelense reforçou o número de militares na fronteira. Alguns manifestantes palestinos queimaram pneus e jogaram pedras contra os soldados, que responderam com gás lacrimogênio, balas de borracha e munição de verdade. Segundo o Ministério da Saúde palestino, 758 pessoas foram baleadas, 148 levaram tiros de borracha. Numa reunião de emergência do Conselho de Segurança ontem, o embaixador palestino da ONU, Riyad Mansour, disse que as forças de defesa de Israel cometeram um massacre. Segundo ele, os israelenses levaram atiradores de elite e tanques para serem usados contra a população civil. O subsecretário para Assuntos Políticos da ONU teme que a tensão em Gaza piore nos próximos dias e pediu que Israel só use armas letais como último recurso. A porta-voz do exército israelense, a major Keren Hagioff, disse que a marcha dos palestinos ontem foi uma revolta violenta e que o Hamas, que governa a faixa de Gaza, mandou as pessoas para a fronteira para disfarçar a verdadeira intenção do grupo, que é fazer o terror. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, culpou Israel pela violência. A ativista paquistanesa Malala Yousafzai voltou hoje pela primeira vez à cidade dela, no Paquistão, onde foi baleada na cabeça por defender o direito das meninas à educação. Por motivos de segurança, o exército cedeu um helicóptero para Malala voar da capital Islamabad até a cidade dela, Mingora, que fica no Vale do Swat. Segundo Malala, a paz voltou para a região. Mas quando ela saiu de lá, em outubro de 2012, gravemente ferida, não era assim. O Talibã controlava a área e proibia o acesso de meninas à escola. Malala desafiou essa ordem e denunciou publicamente os extremistas. Um dia, quando voltava da escola, 2 militantes do Talibã a balearam na cabeça. Ela foi levada para a Inglaterra, onde vive até hoje.
Ao voltar para casa pela primeira vez desde o atentado, Malala, o pai e os irmãos foram vistos chorando. O atual inquilino da casa manteve o quarto dela intacto, com todos os livros e troféus que recebeu na escola. A ativista, que venceu o Prêmio Nobel da Paz em 2014, disse que pretende voltar a morar no Paquistão quando terminar os estudos na prestigiada Universidade de Oxford, na Inglaterra. E na Inglaterra, centenas de pessoas acompanharam o funeral do físico britânico Stephen Hawking, que ficou famoso pelas suas teorias sobre o universo. A cerimônia particular foi para 500 convidados, entre eles o ator Ed Redmayne, que viveu Hawking no cinema. Os fãs do físico ficaram do lado de fora da igreja de St. Mary, em Cambridge. Hawking morreu aos 76 anos no dia 14. Ele será cremado e suas cinzas serão depositadas em junho na abadia de Westminster, ao lado de grandes cientistas como Isaac Newton e Charles Darwin. O Jornal Hoje te convida agora a conhecer a última pedreira artesanal lá da França. É de onde saem as pedras para a construção de igrejas e castelos. O correspondente Rodrigo Alvarez viu como os grandes blocos aí de quartzo são cortados na floresta de Fontainebleau e se transformam em peças que servem para dar forma à arquitetura. É como se Francisco dissesse: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio que eu levantarei o mundo. Mas aqui a teoria do grego Arquimedes não funciona. Então o que é que ele faz? O homem das pedras filosofa em silêncio e percebe que precisa de muito mais do que uma alavanca para derrubar esse pedaço de mundo. Quando ele enfim consegue, a cadela fúcsia sai em disparada. O pedregulho de quase 8 toneladas vai ser agora partido e repartido para servir à construção ou reforma de alguma casa, rua ou monumento nos vilarejos e grandes cidades da França. E se no fim a história parece um conto de fadas, é preciso voltar ao começo, ao pântano onde a beleza ainda se esconde. Atravessando esse pântano que se forma aqui na floresta de Fontainebleau, no começo da primavera europeia. Uma floresta conhecida por ter sido lugar de caça de muitos reis franceses, onde até hoje existem muitos animais selvagens. A gente chega num lugar, de certa forma, secreto, escondido depois das árvores, revelado apenas por esse clarão que a gente tem aqui, a última pedreira que resistiu à modernização da França. A história aqui começou muitas décadas atrás com o pai de Francisco. Cheguei em França com 9 meses, não é? Seu pai saiu de Portugal por quê? Foi no tempo de Salazar. Ditadura. Sim, ditadura. Os portugueses que migraram para cá no tempo da ditadura Salazar logo descobriram que aqui na França as pedras são quase como vinhos. Tem denominação de origem controlada. Essa, por exemplo, chama-se Grès de Fontainebleau. É feito com 99,8% de quartzo. De quartzo? Sim. E isso é uma boa pedra? É uma pedra que é dura e rompe toda a ferramenta. Na pedreira de Francisco, relíquia francesa em mão portuguesa, logo que se tira um pedaço, os artesãos, sim, eles são oficialmente chamados de artesãos, começam a abrir novas feridas. A técnica é a mais antiga possível. Nos remete à idade do bronze, ou seria mesmo a idade da pedra. Quando os pedaços gigantes chegam ao pequeno ateliê, recebem incisões precisas com os ponteiros até que se abre uma rachadura maior. E as ferramentas que fazem esse trabalho, bom, pode procurar aí pelo mundo que você não vai encontrar. Esse tipo de técnica de fazer ferramentas, antigamente de ferro, agora de aço, colocando dentro das chamas e artesanalmente construindo cada ferramenta, isso é raro a gente ver hoje em dia. E é bonito de acompanhar o trabalho dele aqui, ver a precisão com que ele faz cada um desses movimentos, dando forma à ferramenta que no fim vai talhar as pedras. A talhadeira fabricada à mão na pedreira de Francisco vai fazer o acabamento das pedras que vão servir para ornamentar igrejas, ruas e os belíssimos castelos franceses.
Jornal Hoje termina por aqui. Para rever as reportagens, basta você acessar o Globoplay. Outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde, ótima Páscoa e até a próxima. Mas aqui a teoria do grego Arquimedes não funciona. Então o que é que ele faz? O homem das pedras filosofa em silêncio e percebe que precisa de muito mais do que uma alavanca para derrubar esse pedaço de mundo. Quando ele enfim consegue, a cadela fúcsia sai em disparada. O pedregulho de quase 8 toneladas vai ser agora partido e repartido para servir à construção ou reforma de alguma casa, rua ou monumento nos vilarejos e grandes cidades da França. E se no fim a história parece um conto de fadas, é preciso voltar ao começo, ao pântano onde a beleza ainda se esconde. Atravessando esse pântano que se forma aqui na floresta de Fontainebleau, no começo da primavera europeia, uma floresta conhecida por ter sido lugar de caça de muitos reis franceses, onde até hoje existem muitos animais selvagens. A gente chega num lugar, de certa forma, secreto, escondido depois das árvores, revelado apenas por esse clarão que a gente tem aqui, a última pedreira que resistiu à modernização da França. A história aqui começou muitas décadas atrás com o pai de Francisco. Cheguei em França com 9 meses, não é? Seu pai saiu de Portugal por quê? Foi no tempo de Salazar. Ditadura. Sim, ditadura. Os portugueses que migraram para cá no tempo da ditadura Salazar logo descobriram que aqui na França as pedras são quase como vinhos. Tem denominação de origem controlada. Essa, por exemplo, chama-se Grès de Fontainebleau. É feito com 99,8% de quartzo. De quartzo? Sim. E isso é uma boa pedra? É uma pedra que é dura e rompe toda a ferramenta. Na pedreira de Francisco, relíquia francesa em mão portuguesa, logo que se tira um pedaço, os artesãos, sim, eles são oficialmente chamados de artesãos, começam a abrir novas feridas. A técnica é a mais antiga possível. Nos remete à idade do bronze, ou seria mesmo a idade da pedra. Quando os pedaços gigantes chegam ao pequeno ateliê, recebem incisões precisas com os ponteiros até que se abre uma rachadura maior. E as ferramentas que fazem esse trabalho, bom, pode procurar aí pelo mundo que você não vai encontrar. Esse tipo de técnica de fazer ferramentas, antigamente de ferro, agora de aço, colocando dentro das chamas e artesanalmente construindo cada ferramenta, isso é raro a gente ver hoje em dia. E é bonito de acompanhar o trabalho dele aqui, ver a precisão. Para quase todo o país, tá? Mas o destaque mesmo é para você que está no sul e na região norte, que é por onde eu começo hoje, tá? Pode chover muito agora na região aqui do Amazonas, também Pará e em Rondônia. Nas próximas horas pode chover até 80 milímetros em algumas horas e é muita coisa mesmo. Essa chuva contribui para o aumento de alguns rios no norte, como o Rio Madeira. Em Príncipe da Beira, por exemplo, já passou da cota de inundação em 1 metro. Olha só que coisa. Nós falamos da região norte, mas vamos falar também do sul. Essas são imagens aqui do satélite que mostram a concentração de áreas de instabilidade no sul, onde já choveu muito agora cedo, principalmente em Santa Catarina. Olha só, em São José já choveu 62 milímetros em poucas horas e Florianópolis 26 milímetros. E essa chuva vai continuar sim no sul, por causa desse sistema aqui de baixa pressão que aumenta as nuvens de chuva e funciona como um aspirador, porque ele puxa todo o vento quente vindo do norte, tá? Pode chover também em boa parte do centro-oeste. No sudeste, destaque para São Paulo, onde vem temporal agora no meio da tarde. A chuva também vem para o nordeste, tem a ver com essa escadinha aqui, que é a zona de convergência intertropical, onde o tempo vai ficar firme em boa parte da Bahia, Minas e aí no Rio de Janeiro. Muito calor, tempo firme. Aliás, as temperaturas vão aumentar bastante, principalmente no Rio, máxima de 34, 31 em Salvador e também em Manaus, 35 em Boa Vista e 30 graus aqui em São Paulo, Maju. E amanhã, domingo de Páscoa?
bem parecido com o dia de hoje, tá? Ou seja, calor e chuva. Os maiores acumulados vão estar concentrados aqui no norte do litoral nordestino, por causa dessa escadinha que eu acabei de explicar para vocês. E também é o seguinte, em Santa Catarina e no Paraná, tem mais volume de chuva também, porque esse sistema de baixa pressão, ele vai subindo, vai aumentando as nuvens de chuva e puxando junto esse vento quente e úmido que eu contei para vocês, e é por isso que a chuva vem mais cedo aqui para São Paulo também. Em compensação, o tempo vai ficar bem mais agora firme em Minas, como já vem acontecendo nos últimos dias, e também no Rio de Janeiro. O pessoal vai aproveitar bem aí o domingão de Páscoa, Maju. Obrigada, Jaqueline. Ótima Páscoa para você. Para você também e para todos. Tchau, tchau. Olha, a Prefeitura de Boa Vista está isolando a praça no centro da cidade, onde estão vivendo cerca de 800 venezuelanos. Tapumes estão sendo colocados em volta da Praça Simão Bolívar. A Prefeitura diz que quem sair não vai poder retornar. Não há previsão de transferência dos venezuelanos que continuarem dentro da praça, porque os abrigos da cidade já estão lotados. A Praça Simão Bolívar tem sido o principal destino dos venezuelanos que chegam a Boa Vista e não têm onde morar. Só nos primeiros 2 meses deste ano, 24 mil venezuelanos pediram para entrar no Brasil no posto da Polícia Federal. Greco não disse com quem tratou sobre o assunto. O chamado adensamento permitiria construir um terminal maior na área que a JF comprou da Rodrimar. O pedido foi negado pelo governo e, segundo os delatores Joesley Batista e Ricardo Saldi, Greco da Rodrimar teria dito que atuaria no governo federal para mudar a situação. Greco contestou essa versão e negou ter dito para Joesley ou Saldi que iria conseguir isso com o presidente Temer. Greco disse que a resposta do presidente Temer foi simplesmente: vou ver o que posso fazer, mas que até agora nada foi feito. Delegados e procuradores querem saber se essa frase de Temer, vou ver o que posso fazer, citada por Greco, aponta que o então vice-presidente tentaria atender ao pedido. Temer já disse à Polícia Federal que nunca tratou de concessões portuárias com Greco e que jamais recebeu ou atendeu pedidos dele. Ontem, a defesa do empresário pediu a liberdade dele. A ministra Rosa Weber negou o pedido. O relator do inquérito, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que os pedidos para revogar as prisões temporárias serão analisados tão logo tenha sido concluída a tomada de depoimentos. Outro depoimento considerado importante para a investigação é o do amigo e ex-assessor do presidente, José Yunes. Investigadores questionaram Yunes a respeito de uma operação envolvendo a venda de uma casa à primeira-dama, Marcela Temer, no Alto de Pinheiros, em São Paulo. As informações desse depoimento vão ser cruzadas com documentos da investigação. A PF também investiga outra obra, a reforma na casa da filha do presidente, Maristela Temer, em São Paulo. Por isso, ouviu a arquiteta Maria Rita Fratesi. Ela é mulher do coronel João Batista Lima Filho e sócia dele na empresa que fez a reforma. Há informações na investigação sobre pagamentos de altos valores em espécie. A TV Globo apurou que, no depoimento, Maria Rita Fratesi chorou e não esclareceu informações sobre o assunto. Investigadores dizem que o principal argumento dela foi dizer que não participa da gestão das empresas do marido, apesar de os dois serem sócios da PDA, a empresa que fez a reforma. Por causa disso, Fratesi afirmou que não se sentia em condições de dar esclarecimentos sobre o caso. Na Operação Scala, a polícia fez buscas na Rodrimar e apreendeu uma folha de papel contendo relação de empresas, entre elas a Argeplan, do Coronel Lima. O papel estava no setor jurídico da Rodrimar, no 4º andar da empresa. Na mesma busca, a PF também encontrou uma folha de papel contendo o nome de várias empresas e pessoas físicas, incluindo o presidente Michel Temer. Segundo o auto de apreensão, o papel foi encontrado na sala de um gerente da empresa no 5º andar. Na decisão que autorizou a operação, Barroso também mencionou uma nota técnica do Tribunal de Contas da União que aponta irregularidades. Estão sendo colocados em volta da Praça Simão Bolívar. A Prefeitura diz que quem sair não vai poder retornar. Não há previsão de transferência dos venezuelanos que continuarem dentro da praça, porque os abrigos da cidade já estão lotados. A Praça Simão Bolívar tem sido o principal destino dos venezuelanos que chegam a Boa Vista e não têm onde morar. Só nos primeiros 2 meses deste ano, 24 mil venezuelanos pediram para entrar no Brasil no posto da Polícia Federal na fronteira do Brasil com a Venezuela.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu uma investigação independente e transparente das mortes na fronteira da faixa de Gaza e Israel ontem. Pelo menos 15 palestinos morreram e mais de 1.400 ficaram feridos. Hoje foi um sábado de luto oficial em todos os territórios palestinos. Milhares de pessoas saíram às ruas para acompanhar os funerais dos manifestantes mortos ontem. A chamada Marcha do Retorno reuniu 30 mil pessoas na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel. Era um protesto para pedir a volta dos refugiados palestinos à terra que consideram deles, mas que hoje é o Estado de Israel. O exército israelense reforçou o número de militares na fronteira. Alguns manifestantes palestinos queimaram pneus e jogaram pedras contra os soldados, que responderam com gás lacrimogênio, balas de borracha e munição de verdade. Segundo o Ministério da Saúde palestino, 758 pessoas foram baleadas, 148 levaram tiros de borracha. Numa reunião de emergência do Conselho de Segurança ontem, o embaixador palestino da ONU, Riyad Mansour, disse que as forças de defesa de Israel cometeram um massacre. Segundo ele, os israelenses levaram atiradores de elite e tanques para serem usados contra a população civil. O subsecretário para Assuntos Políticos da ONU teme que a tensão em Gaza piore nos próximos dias e pediu que Israel só use armas letais como último recurso. A porta-voz do exército israelense, a major Keren Hagioff, disse que a marcha dos palestinos ontem foi uma revolta violenta e que o Hamas, que governa a faixa de Gaza, mandou as pessoas para a fronteira para disfarçar a verdadeira intenção do grupo, que é fazer o terror. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, culpou Israel pela violência. A ativista paquistanesa Malala Yousafzai voltou hoje pela primeira vez à cidade dela, no Paquistão, onde foi baleada na cabeça por defender o direito das meninas à educação. Por motivos de segurança, o exército cedeu um helicóptero para Malala voar da capital Islamabad até a cidade dela, Mingora, que fica no Vale do Swat. Ontem, a lancha avançou sobre um grupo que tomava banho de mar na Lagoa Azul, na Ilha Grande, em Angra dos Reis. Foram momentos de pânico. Só escutei a lancha acelerar uma, daqui a pouco a lancha acelerou duas, só que até o final. E começou uma gritaria e muito sangue, muito sangue, muito sangue. Foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Nesse vídeo, gravado minutos após o acidente, dá para ver que banhistas e embarcações dividem o mesmo espaço. Essa situação já tinha sido denunciada pelo Ministério Público Federal. Em dezembro, o procurador Igor Miranda da Silva fez uma recomendação à Marinha, à Prefeitura e ao IBAMA, alertando sobre o risco de acidentes. O documento pede que a fiscalização no mar seja intensificada. Eu verifiquei em loco uma extrema proximidade entre embarcações, especialmente de grande porte, escunas, e também algumas de grande velocidade como lanchas, e mesmo os jet skis, de banhistas nessa região. E por isso eu fiz essa recomendação no sentido que se intensificasse a fiscalização. A maior parte do grupo de banhistas que estava na água na hora do acidente é de São José dos Campos, no Vale do Paraíba Paulista, e passava o feriado em Angra dos Reis. A Prefeitura de Angra dos Reis disse que já colocou em prática um programa para separar barcos e banhistas. A gente entrou em contato com a Capitania dos Portos e com o IBAMA, mas ainda não tivemos uma resposta. Agora a gente vai falar sobre a previsão do tempo. A Jaqueline Brasil já está aqui. Essa semana eu noticiei chuva para lá, chuva para cá. Eu quero saber qual é o destaque da chuva de hoje, Jaque. Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde para todos. Olha, a chuva vem para quase todo o país, tá? Mas o destaque mesmo é para você que está no sul e na região norte, que é por onde eu começo hoje, tá? Pode chover muito agora na região aqui do Amazonas, também Pará e em Rondônia. Nas próximas horas pode chover até 80 milímetros em algumas horas e é muita coisa mesmo. Essa chuva contribui para o aumento de alguns rios no norte, como o Rio Madeira. Em Príncipe da Beira, por exemplo, já passou da cota de inundação em 1 metro. Olha só que coisa. Nós falamos da região norte, mas vamos falar também do sul. Essas são imagens aqui do satélite que mostram a concentração de áreas de instabilidade no sul, onde já choveu muito agora cedo, principalmente em Santa Catarina. Olha só, em São José já choveu 60
72 milímetros em poucas horas e Florianópolis 26 milímetros. E essa chuva vai continuar sim no sul, por causa desse sistema aqui de baixa pressão que aumenta as nuvens de chuva e funciona como um aspirador, porque ele puxa todo o vento quente vindo do norte, tá? Pode chover também em boa parte do centro-oeste. No sudeste, destaque para São Paulo, onde vem temporal agora no meio da tarde. A chuva também vem para o nordeste, tem a ver com essa escadinha aqui, que é a zona de convergência intertropical, onde o tempo vai ficar firme em boa parte da Bahia. O exército israelense reforçou o número de militares na fronteira. Alguns manifestantes palestinos queimaram pneus e jogaram pedras contra os soldados, que responderam com gás lacrimogênio, balas de borracha e munição de verdade. Segundo o Ministério da Saúde palestino, 758 pessoas foram baleadas, 148 levaram tiros de borracha. Numa reunião de emergência do Conselho de Segurança ontem, o embaixador palestino da ONU, Riyad Mansour, disse que as forças de defesa de Israel cometeram um massacre. Segundo ele, os israelenses levaram atiradores de elite e tanques para serem usados contra a população civil. O subsecretário para Assuntos Políticos da ONU teme que a tensão em Gaza piore nos próximos dias e pediu que Israel só use armas letais como último recurso. A porta-voz do exército israelense, a major Keren Hagioff, disse que a marcha dos palestinos ontem foi uma revolta violenta e que o Hamas, que governa a faixa de Gaza, mandou as pessoas para a fronteira para disfarçar a verdadeira intenção do grupo, que é fazer o terror. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, culpou Israel pela violência. A ativista paquistanesa Malala Yousafzai voltou hoje pela primeira vez à cidade dela, no Paquistão, onde foi baleada na cabeça por defender o direito das meninas à educação. Por motivos de segurança, o exército cedeu um helicóptero para Malala voar da capital Islamabad até a cidade dela, Mingora, que fica no Vale do Swat. Segundo Malala, a paz voltou para a região. Mas quando ela saiu de lá, em outubro de 2012, gravemente ferida, não era assim. O Talibã controlava a área e proibia o acesso de meninas à escola. Malala desafiou essa ordem e denunciou publicamente os extremistas. Um dia, quando voltava da escola, 2 militantes do Talibã a balearam na cabeça. Ela foi levada para a Inglaterra, onde vive até hoje. Ao voltar para casa pela primeira vez desde o atentado, Malala, o pai e os irmãos foram vistos chorando. O atual inquilino da casa manteve o quarto dela intacto, com todos os livros e troféus que recebeu na escola. A ativista, que venceu o Prêmio Nobel da Paz em 2014, disse que pretende voltar a morar no Paquistão quando terminar os estudos na prestigiada Universidade de Oxford, na Inglaterra. E na Inglaterra, centenas de pessoas acompanharam o funeral do físico britânico Stephen Hawking, que ficou famoso pelas suas teorias sobre o universo. A cerimônia particular foi para 500 convidados, entre eles o ator Ed Redmayne, que viveu Hawking no cinema, Superintendência da Polícia Federal. Ele está sendo ouvido pelos investigadores da PF e também pelos procuradores da República. O que está acontecendo neste momento? Eles querem esclarecer alguns pontos do depoimento que José Yunes já prestou na última quinta-feira. José Yunes, advogado e amigo do presidente Temer, ex-assessor também do presidente Temer, ele depois por 2 horas na última quinta-feira, ele negou qualquer relação com o decreto dos portos e com a empresa Rodrimar. E hoje cedo o advogado dele esteve aqui na sede da PF, Rodrigo Dalacqua, chegou por volta das 10h30 da manhã, eu conversei brevemente com ele, e inclusive ele está então também neste momento lá dentro durante este depoimento. E outra informação que eu apurei é que os investigadores da PF não vão parar para o almoço, vão seguir direto durante toda a tarde, tanto o Yunes quanto outros presos, são 9 que estão aqui, também podem ser ouvidos. E aí também, hoje de manhã, quem esteve aqui foi o advogado de defesa do coronel João Batista Lima Filho, Cristiano Benzota. Ele disse que veio trazer remédios e roupas para o coronel, que o coronel não vai falar mesmo, e a gente só lembra que o depoimento do coronel ontem foi adiado, ele se negou a dizer, por problemas de saúde. E também só uma última
informação, Maju, quem também está aqui é o advogado de Milton Ortolan, que também poderá ser ouvido então pela Polícia Federal, e a gente segue acompanhando. Obrigada, Patrícia. Olha, a gente volta a falar sobre as investigações da Operação Scala ainda nesta edição do JH. E mais um PM foi morto no Rio de Janeiro. É o 30º policial assassinado este ano. Veja na reportagem de Tatiana Nascimento. No carro da polícia, as marcas de mais um caso violento no Rio. 3 PMs foram atacados por bandidos em motos quando passavam por uma avenida movimentada da zona norte da cidade. Um dos tiros atingiu a cabeça do cabo Rafael de Oliveira Monteiro. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas morreu. Os bandidos fugiram. O cabo Rafael Monteiro tinha 30 anos e estava na Polícia Militar há 8. Ele era casado e deixou um filho de 4 anos. O irmão dele e amigos vieram aqui para o IML, mas não quiseram gravar entrevista. Eles contaram que Rafael tinha orgulho de ser policial militar, mas que estava preocupado com a violência contra PMs. Só este ano, 30 policiais militares foram assassinados no estado do Rio. 7 dias no Rio foram assassinados a vereadora Marielle Franco, do PSOL, e o motorista dela, Anderson Gomes. A polícia ainda não informou se já tem alguma pista dos assassinos. Se você tiver informações sobre o caso, pode ligar para o Disque Denúncia. O sigilo é garantido, o telefone é do Rio de Janeiro, DDD 21, e o número 2253-1177. Dodge, que foi nomeada por Temer em setembro do ano passado. Agora vamos a uma série de notas. A defesa de José Yunes disse que ele não possui nenhuma relação com o setor portuário ou com as empresas investigadas. A defesa de João Batista Lima Filho negou qualquer envolvimento em supostas irregularidades e disse que o cliente não está em condições de prestar depoimento por recomendações médicas, sem prejuízo de prestar futuros esclarecimentos. A defesa de Maria Rita Fratesi declarou que a cliente não tem envolvimento com fatos investigados e ela não tem participação na gestão da empresa PDA. A assessoria da Rodrimar, de Antônio Celso Greco, declarou que não teve acesso aos autos e que a empresa nunca pagou propina. Sobre o decreto dos portos, a Rodrimar considera que seus dirigentes atuaram como representantes e parceiros das entidades setoriais para ajudar a construir o texto e que o decreto não beneficiou nenhuma empresa. A defesa de Milton Ortolan afirmou que seu cliente jamais havia sido intimado a prestar esclarecimentos, nem tinha conhecimento de que estava sendo investigado e que, ainda assim, o cliente respondeu a todas as perguntas, o que faz a prisão desnecessária. O Palácio do Planalto ainda não respondeu à nossa produção sobre a primeira-dama Marcela Temer. E nós não conseguimos contato com a filha do presidente, Maristela Temer. O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o advogado José Yunes e o coronel aposentado João Batista Lima. Os dois são acusados de intermediar o repasse de propinas para integrantes do MDB. A reportagem é de Júlio Mosquera. A ação investiga o chamado quadrilhão do MDB, como antecipou o jornal O Globo. A reportagem mostra que o Ministério Público denunciou, em primeira instância, amigos do presidente Michel Temer de integrarem organização criminosa. O advogado e ex-assessor de Temer, José Yunes, e o coronel João Batista Lima são acusados de intermediar repasses de propina para o MDB. A denúncia faz parte da Operação Greenfield, deflagrada em setembro de 2016 e que investiga desvio de dinheiro de fundos de pensão, bancos públicos e estatais. A Procuradoria da República no Distrito Federal aponta que existem elementos concretos de que Yunes e o coronel Lima atuaram numa organização criminosa para beneficiar o MDB. O doleiro Lúcio Funaro, conhecido por ser um dos operadores do partido, disse que foi ao escritório de José Yunes pegar R$1 milhão dados pela Odebrecht, que teriam como destino final o ex-ministro Gedel Vieira Lima, em Salvador. Yunes disse que o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, pediu a ele em 2014 para receber apenas um documento em seu escritório.